Vamos começar agora com logaritmos. Logaritmos. Esse conteúdo geralmente é ensinado junto com funções, mas eu acho que é melhor aprender ele junto com a potenciação e com a radiciação, porque ele é um conteúdo meio confuso, então quando a gente ver funções já é bom ter uma noção do que é o logaritmo. Então eu vou colocar esses vídeos lá dentro da série sobre potenciação e radiciação. Então, o logaritmo é mais ou menos o inverso, na verdade é o inverso da potenciação. Então, por exemplo, nós sabemos que 2 ao cubo 2 elevado na terceira potência, ou simplesmente 2 na 3, é igual a 8, certo? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Agora, e se eu quisesse saber qual é o número que eu tenho que elevar o 2 para chegar no 8? Qual é a potência que eu tenho que elevar o 2 para chegar no 8? Bom, daí você vai me dizer, bom, é 3, né? 2 na 3 é igual a 8. E eu posso escrever isso assim, log de 8 na base 2 é igual a, log, claro, o logaritmo, né? Log de 8 na base 2 é igual a 3. E agora eu talvez tenha confundido você, mas basicamente o que isso está dizendo é o seguinte, que qual é o número que eu tenho que elevar o 2 para chegar no 8? A resposta é 3. Qual é o expoente que eu tenho que colocar aqui no 2 para chegar no 8, né? A resposta é 3, porque 2 ao cubo, 2 na 3, é igual a 8. Outro exemplo, o logaritmo de 16 na base 4. O que é logaritmo de 16 na base 4? Basicamente é qual é o expoente que eu tenho que elevar o 4 para chegar no 16? Bom, a resposta aqui também é bem fácil, né? É 2. Por que é 2? Porque 4 ao quadrado, 4 elevado na 2, é igual a 16. Certo? Então, o logaritmo é basicamente isso, é qual é o número que eu tenho que elevar à base, esse número pequeno aqui a gente chama de base, qual é o número que eu tenho que elevar na base para chegar nesse número grande aqui que a gente chama de logaritmando. Logaritmando. E a resposta aqui é 2, né? Porque 4 elevado na 2 dá 16. Outro exemplo, log de 10.000 na base 10. Ou seja, qual é o número que eu tenho que elevar o 10 para chegar no 10.000? Ou 10 na quanto dá 10.000? Bom, nós sabemos que, se eu elevo o 10 na alguma coisa, por exemplo, se eu tenho assim 10 na 5, isso é igual a 1 seguido de 5 zeros. 10 na 7 é igual a 1 seguido de 7 zeros. Isso eu suponho que você... 7 zeros. Suponho que você já sabe isso. Então, aqui, eu tenho 10.000, né? Então, eu vou precisar elevar o 10 na quarta potência. Então, o logaritmo de 10.000 na base 10 é 4. Porque 10 na quarta potência dá 10.000. Certo? Eu até vou escrever aqui. 10 na 4 é igual a 1 seguido de 4 zeros. Então, vai ser 10.000. Agora, vamos pegar um exemplo um pouco mais difícil. Qual é o logaritmo de 1/8 na base 1/2? Ou seja, 1/2 elevado a que potência? 1/2 na quanto vai dar 1/8? Bom, nesse caso aqui é um caso que não é tão óbvio, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar expressar esse 1/8 em termos do 1/2. A gente tem que tentar achar alguma relação entre 1/2 e 1/8. E nesse caso aqui, nós sabemos que 1/8 é igual a 1/2 ao cubo, certo? Se eu elevar 1/2 ao cubo, eu elevo o 1 ao cubo e fica 1, e elevo o 2 ao cubo e fica 8. Então, 1/8 é 1/2 ao cubo. Então, eu posso reescrever isso aqui como o logaritmo de 1/2 ao cubo na base 1/2. E agora fica bem óbvio a resposta, né? 1/2 elevado na que potência dá 1/2 ao cubo? Bom, só pode ser a potência 3, né? 1/2 na 3 dá 1/2 na 3.
Então, a resposta é igual a 3. Certo? Espero que você não tenha confundido aqui, mas basicamente, 1 meio elevado a que potência vai dar 1 meio na potência 3? Bom, só pode ser a potência 3, né? E, de fato, se você pegar o 1 meio e elevar ao cubo, você vai obter 1 meio ao cubo, óbvio, ou 1 oitavo. Vamos pegar um exemplo ainda um pouco mais difícil. O logaritmo da raiz quadrada de 8, a raiz quadrada de 8 na base 4. Ou melhor, na base 2. Não quero confundir muito. Então, na base 2. Então, 2 elevado a que potência vai dar a raiz quadrada de 8? E aqui pode ser complicado, né? A raiz quadrada de 8 é um número irracional, tem infinitas casas decimais, então o resultado também vai ser um resultado todo quebrado, enfim. Não é bem assim às vezes. A gente tem que ligar, digamos assim, o nosso desconfiômetro e imediatamente reconhecer algumas coisas. Essa raiz quadrada de 8, a gente pode escrever ela como uma potência de 2, como uma potência da base. Nós sabemos, em primeiro lugar, que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu posso reescrever isso aqui como a raiz quadrada de 2 ao cubo. E se você lembrar lá das propriedades da radiciação, nós sabemos que sempre que eu tenho uma raiz, o índice dessa raiz vira denominador de um expoente e o expoente da raiz vira numerador de um novo expoente. Então, eu posso reescrever isso aqui. Isso nós vimos lá mais claramente nos vídeos sobre radiciação e potenciação. Posso reescrever isso aqui como sendo 2 elevado na 3 meios. Certo? O índice vira denominador do expoente e o expoente aqui vira numerador do expoente, do novo expoente, né? Então, eu posso reescrever esse logaritmo aqui como logaritmo. O que é a raiz quadrada de 8? É 2 na 3 meios. Então, eu posso reescrever como logaritmo de 2 na 3 meios na base 2, que é igual a... Agora, a pergunta fica bem fácil, né? Qual é o número que eu tenho que elevar o 2 para chegar na 2 na 3 meios? Bom, só pode ser 3 meios. Certo? 2 na 3 meios é 2 na 3 meios. E vamos chegar agora, vamos fazer o processo inverso aqui. Vamos partir do 2 na 3 meios e chegar na raiz quadrada de 8. 2 na 3 meios é igual a... Bom, sempre que eu tenho um expoente fracionário, é bom revisar. Um expoente em forma de fração. A base vira radicando. O numerador do expoente vira um novo expoente, o expoente do radicando, e o índice do expoente, aliás, desculpe, o denominador do expoente vira índice da raiz. Então, isso aqui vai ser igual, o 2 aqui no índice a gente não precisa escrever, né? Então, a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é 8. Não, mas aqui é só uma revisão mesmo das potências de expoente fracionário. Agora vamos pegar um exemplo, agora vamos pegar uma equação. Vamos supor que eu tenho que o logaritmo de 27 na base x é igual a 3. E eu quero calcular o valor de x, ou seja, resolver essa equação aqui. Bom, qual é, digamos assim, a nossa regra do logaritmo, né? Nós sabemos que o logaritmo é o quê? Basicamente, eu pego a base, elevo na resposta, a resposta, aliás, a gente chama de logaritmo, então, eu pego a base, elevo no logaritmo e eu tenho que chegar no logaritmando. Então, base elevado no logaritmo é igual ao logaritmando. Isso é válido sempre, né? 10 na 4 é igual a 10.000. 1 meio na 3 é igual a 1 oitavo, e assim por diante. Então, aqui é a mesma coisa. A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. É justamente isso que é o logaritmo, né? Qual é o expoente que eu tenho que elevar o x para chegar no 27? E nesse caso, ele já me deu a resposta. Ele me deu a resposta que o expoente é 3 e ele quer que eu calcule o x. E eu estou explicando as coisas mais do que necessário, eu acho, então isso pode confundir. Mas, enfim, base elevado no logaritmo é igual ao logaritmando. Então, x ao cubo é igual a 27. Quando a gente explica as coisas demais, acaba confundindo. Mas, enfim, x ao cubo é igual a 27. Se eu tirar a raiz cúbica dos dois lados dessa equação, eu fico com x é igual a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 nós sabemos, né? É 3. Então, o valor de x
é igual a 3. E, de fato, né, 3 elevado na 3 dá 27. E agora, para finalizar o vídeo, provavelmente eu vou fazer mais alguns problemas no próximo, mas vamos supor que eu tenho um logaritmo mais geral, logaritmo de x na base a. Para esse logaritmo aqui existir, e nós vamos entender o porquê disso mais adiante, quando a gente estudar mesmo as funções, para o logaritmo existir, a base, o a, tem que ser maior que zero e diferente de 1, e o x, ou seja, o logaritmando, tem que ser maior que zero. Essa é, digamos assim, a condição de existência do logaritmo. Não existe logaritmo de bases negativas, nem de base zero e nem de base 1. Certo? Tem que ser positivo e diferente de 1, e o logaritmando sempre tem que ser positivo. E nós vamos entender o porquê disso lá quando a gente estudar as funções. Mas até que não é tão difícil entender o porquê que o logaritmando não pode ser negativo. Por exemplo, se eu tenho assim um logaritmo de menos 8 na base 2. Existe algum número que, se eu elevar o 2, eu vou chegar no menos 8? A resposta é não, né? Eu posso elevar o 2 a qualquer expoente e o resultado vai ser sempre positivo. Né? Então, não existe esse logaritmo aqui. Mesmo que a base seja negativa, por exemplo, logaritmo de menos 8 na base menos 2. Né? Nem existe base negativa, mas vamos supor aqui. Aliás, agora que eu vou de você mesmo, né? Nesse caso, existiria uma resposta, porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Então, a resposta seria 3. Mas, como eu falei, nós vamos entender mais adiante, lá nas funções, quando a gente estudar funções inversas, enfim, exatamente o porquê dessas restrições. A base ela não pode ser negativa e o logaritmando não pode ser negativo. E a base também tem que ser diferente de 1. Né? Então, nesse caso aqui, apesar de aparentemente existir uma resposta, o logaritmo não existe. Mas, enfim, chega de confusão e até o próximo vídeo.